E agora nos nossos estúdios já está presente o Naim Filho, ele que é coordenador do Procon aqui em Ponta Grossa, e nós vamos conversar aí, falar sobre orientações aos aposentados e pensionistas do INSS diante dessa leva de golpes que aconteceu aí em todo o país e pegou boa parte aí, então, dos nossos aposentados e pensionistas. Naim, bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia aos nossos consumidores, ouvintes. Naim, então, vamos lá. Não sei se nós já temos casos de reclamação aqui em Ponta Grossa envolvendo aposentados e pensionistas, né? Se alguém já procurou o Procon, mas o que vale sempre é a boa conversa, a boa orientação. Exatamente. Bem, inicialmente eu digo que as pessoas que mais procuram o Procon são os idosos, né? Os idosos que normalmente têm ido mais lá. E as reclamações contra descontos indevidos têm aumentado progressivamente bastante. Então a gente vem atendendo um número bastante elevado de idosos que estão tendo descontos em suas aposentadorias que eles dizem que nunca autorizaram, que desconhecem. Aí eles vão buscar no Procon e a gente vai abrir uma reclamação, vai buscar fazer a inibição, né? A inibição desses débitos que a gente entende que são indevidos. E geralmente a gente acredita, né, que é essa classe de aposentados e pensionistas mesmo a que mais aí está à mercê aí de vários golpes, né, que acontecem. Exatamente. Então, nesse caso, principalmente a questão que envolve não só débitos aí, mas também, muitas vezes, eles dizem, mas tem empréstimos que eu não autorizei, débitos de associações, débitos de sindicatos que eu desconhecia, eu nunca autorizei. E realmente a gente tem percebido, pelos documentos que as empresas, que os fornecedores não nos apresentam, que eles você não apresenta porque não tem autorização. Exatamente nessa linha. Então, o Procon do Estado e os Procons municipais, nós estamos fazendo até um release, né, divulgando orientações de como que os aposentados podem evitar esse tipo de situação de sabor. E a primeira coisa que a gente que a gente recomenda é que eles inibam esses débitos indevidos. Como é que eles conseguem fazer isso? De duas maneiras. Ou ele entra no próprio aplicativo do INSS, ou naquela Meu INSS, no programa, né? Se ele tiver condições, conhecer de internet, ele pode fazê-lo tranquilamente, ou com a ajuda de um parente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acessar, né, o site ou o aplicativo Meu INSS. Muito bem. Com isso, ele pode verificar e entra na aba lá, Mais Serviços, mensalidade associativa e escolher a opção exclusão de mensalidade de associação ou sindicato de benefício. Então ele pode fazer ali mesmo a inibição dos débitos. Isso a gente recomenda. Independente, é claro, da gente buscar o ressarcimento dos valores que são indevidos. Muito bem, se o aposentado diz, mas eu não sei, eu não consigo lidar, eu não conheço de internet e tal, muito bem, eu também não tive acesso ao meu Olerite, porque primeiramente tem que ver no Olerite se tem o débito ou não, né, o desconto. Eu não tenho acesso, muito bem. Aí a gente recomenda que ele agende uma ida no INSS pelo telefone 135, né, ou compareça lá, porque ele deve, sim, buscar esse Olerite para saber se ele está tendo desconto indevido ou não. Então, além do idoso, né, do aposentado, do pensionista, porque tem pessoas novas aposentadas, né, professores geralmente se aposentam antes, são pessoas novas, mais esclarecidas, mas tem as pessoas, os idosos mesmos, aí com 70 anos aposentados, e tecnologia ainda é uma coisa difícil nessa idade. Então, é importante que os familiares também fiquem atentos, né, a essa dúvida, essa reclamação e se antecipem, como o Naim falou, entrando lá no Meu INSS, seja pelo aplicativo ou seja pelo site, e fazendo esse passo a passo aí para inibir essa cobrança aí das associações. E em caso de dúvida, claro, sempre procurar o Procon aqui da nossa cidade, né, para tentar mais esclarecimentos. Naim, e geralmente quando o idoso, vamos falar das pessoas idosas, elas procuram o Procon, elas vão acompanhadas de um familiar? Nem sempre, nem sempre. Elas podem ir lá individualmente ou se for acompanhada familiar. Claro, às vezes ela tem dificuldade até de locomoção, então ela é auxiliada assim por um familiar ou por uma pessoa que a acompanha.
né? Mas independente disso, né, Luciano, também quero deixar algumas dicas de como eles devem proceder, tá? Primeiro, ele pode bloquear esses débitos no benefício, inclusive bloquear que sejam liberados empréstimos a ele. Ah, mas quando eu precisar daí, como é que eu vou conseguir fazer o empréstimo consignado? Você está bloqueado. Vai lá e desbloqueia no próprio aplicativo, né, no site. Então ele pode bloquear. Quando ele bloqueia, já não tem como haver débitos, porque está bloqueado essa possibilidade, quando ele mesmo faz. Outra coisa, os empréstimos, quando são feitos por bancos e financeiras, eles têm que ser autorizados ou de forma eletrônica ou por escrito pela pessoa. Então não adianta fazer empréstimo por telefone, que a gente não aceita, não pode. Os empréstimos também, para fazê-lo, nunca ele fique enviando fotografias, dados por telefone. Isso pode ser golpe. A gente tem muitas queixas de que os idosos estão... Mas, nossa, eu peguei um dinheiro, foi transferido para outro banco. Claro, pois ele passou senha, ele passou tudo. E ele cai em golpe, sim. E aí fica uma situação mais difícil da gente administrar para ele. Proteja muito a sua senha no gov.br. A senha individual, é pessoal. Não passe a senha. Ah, mas alguém vai me ajudar e tal. Você coloca a senha, o idoso coloca a senha. Não passe a senha, não passe seus dados para terceiros. Então a gente recomenda muito isso. Isso com certeza vai ajudar muito a inibir a possibilidade de golpes. Desconfie de ligações também quando recebe ligações oferecendo dinheiro fácil, né? Porque uma das coisas que puxa muito o golpe é a facilidade, né? O ganho fácil. Então cuidado com esses tipos de situações. Nada vem fácil, né, Naim? Se for fácil, desconfie sempre. Com certeza, com certeza. Principalmente questões de ofertas, né, que são disponibilizadas muitas vezes pela internet. Envolvendo dinheiro. Naim, já estamos finalizando aqui, mas eu gostaria que você falasse para as pessoas aonde está o PROCON aqui em Ponta Grossa e o horário de funcionamento e frisasse que quando a pessoa vai no PROCON, quais documentos ela precisa levar. Bom, o PROCON fica ali na rua Baldino Tax, número 445, segundo andar. Muito bem. Para a pessoa reclamar PROCON, buscar, ou para ela fazer uma consulta, porque nem sempre ela vai acabar reclamando, ela pode muitas vezes buscar um auxílio, uma consulta conosco lá. Ela deve levar sempre, né, quando precisar para fazer reclamação, o documento de domicílio dela, né, então comprovante de endereço, que a gente fala. As relações de consumo que ela está com conflito ou a dificuldade que ela tem. Então, sempre, por exemplo, a casa do INSS tem que levar o lerite para nós, para a gente ver o débito, para ver quem está debitando, para a gente fazer a reclamação contra o fornecedor correto. E a mesma coisa numa outra relação de consumo. Ah, comprei um carro, o carro está com problema, o carro usado, o fornecedor não quer fornecer, mas quem é o fornecedor? Precisa ter os dados para a gente fazer e o comprovante de relação, ou o pagamento que ela fez, né? Alguma coisa que identifique a possibilidade de abrir reclamação. Tá certo. Naim, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT News e já fica aí o convite. Volte mais vezes para falarmos aí de vários assuntos, porque assuntos no PROCON aqui da nossa cidade não faltam e também para orientar a população sobre como sempre proceder. Com certeza, Luciano. Eu agradeço essa oportunidade que o BNT fornece para a gente aí.